Nesse momento, o candidato Dr. Emerson Panta faz a pergunta ao candidato Luiz do Biscoito. Candidato Dr. Emerson Panta, o senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Candidato Luiz do Biscoito, Santa Rita hoje vive momentos muito difíceis com relação à saúde pública. Temos aqui uma grande dificuldade na rede básica de saúde, onde encontramos 90% dos PSFs fechados. Em nosso passado já tivemos o fechamento do Hospital Infantil de Santa Rita, que tanto faz falta. É muito ruim para uma dona de casa, um pai de família, encontrar uma porta fechada em um momento que adoece um filho seu. Pergunto ao candidato Luiz do Biscoito: o que você fará, candidato, sendo prefeito de Santa Rita, para tirar Santa Rita do caos na saúde que se encontra? Candidato Luiz do Biscoito, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. Essa vai ser a primeira meta, e se Deus permitir a vitória e o povo, Luiz do Biscoito, chegar a essa prefeitura, vai ser uma das metas necessárias que o Luiz do Biscoito vai fazer na prefeitura. Em primeiro lugar, é preciso que a gente contrate médico para se instalar aqui em Santa Rita, para atender as demandas do povo, porque são grandiosas. Até porque nós estamos aqui numa cidade, na terceira cidade maior do estado, uma cidade com quase 200 mil habitantes. E eu gostei muito do tema, até porque esse tema é a sua área. O senhor, como médico, sabe muito bem das dificuldades que o Hospital da Flávia hoje passa pelos piores momentos na questão de repasse, e nem tenha dúvida disso, que eu vou garantir o repasse, certo? Até porque é necessário, porque nós estamos falando de vidas humanas, que muitas pessoas não dão valores a elas. É preciso que a gente tenha gestores que tenham coração, não coração de pedra, que é o que está acontecendo hoje. A grande maioria hoje está sendo massacrada, porque nós não temos uma saúde digna para atender o cidadão, até porque a gente sabe das dificuldades. No seu caso, por exemplo, o senhor tem uma medicina, tem umas condições melhores, mas Dona Maria, que mora ali no Paulo VI, Dona Maria, que mora ali no bairro da Santa Cruz, ali no bairro do Açude, aquele povo da zona rural, doutor Panta, ele é um povo sofrido. Se aonde você anda, os 4 cantos de Santa Rita, os PSFs são fechados, não tem um médico, não tem um dentista, e é necessário, é urgência isso aí, e nem tenha dúvida disso, que será uma das nossas metas no plano de governo de Luiz do Biscoito, se Deus permitir. Vocês aí, amigos, que estão na escuta nesse momento, é preciso que veja tudo isso na hora de se votar. Quando se fala de uma gestão, se fala de gestores que governam para o povo, não gestores que têm um governo para si próprio, ou atrás de uma vaidade. Nós precisamos de governo para o cidadão. Essa será a meta de Luiz do Biscoito na prefeitura, doutor Panta. Candidato doutor Emerson Panta, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Quero dizer a você, Luiz, que como médico, como pai de família, nós sofremos junto com essa população carente. Nós sentimos na pele, diariamente, a dificuldade que é ter uma atenção na saúde que possa salvar efetivamente vidas. Tenho dito que assino quase que diariamente, Luiz, atestado de óbitos de santarritenses que morrem à míngua por falta de coisas básicas. Isso é muito grave, isso dói no coração de qualquer pessoa. Temos hoje a saúde pública como a maior dificuldade do nosso município. A maior delas, porque quem está doente hoje não pode esperar seu tratamento para amanhã. Quem está infartando hoje não pode esperar para amanhã, e é urgente a questão da saúde pública que temos que resolver, inclusive implantando o Hospital Infantil de Santa Rita. Quem faz a pergunta agora é o professor Valdir, ao candidato Luiz do Biscoito. Candidato professor Valdir, o senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Candidato Luiz do Biscoito, boa noite. De fato, eu fui secretário de Turismo, Esporte e Lazer desta cidade por 10 meses, num governo desastroso de Reginaldo, com o qual eu rompi publicamente e fiz uma nota e dei uma entrevista na Tambaú Debate. Para minha sorte, eu me respaldei. E aí, falando ainda sobre o turismo, eu lhe pergunto,
qual o plano de governo de vocês para o turismo de Santa Rita? A minha única felicidade é ter feito parte de um governo que eu saí inteiro e ileso. Nunca assinei uma nota fria e meu nome nunca foi colocado em dúvida. É tanto que os adversários nem podem falar disso. Aí eu gostaria que o senhor explicasse. Candidato Luiz Biscoito, o senhor tem 2 minutos para responder. Olha, Valdir, eu sempre tenho dito a todos, e inclusive na época, quando você foi realmente secretário, inclusive ele foi a cultura, né? Se não me engano, né? E aí, veja só, a questão da cultura, o que eu achei interessante é o seguinte, que desde que esse gestor ele veio, que fez essa parceria, inclusive com o outro, né? Esse problema todinho causou, o estrago foi grande, porque até hoje se alastra, parece uma doença sem cura. Valdir, essa doença sem cura só tem um remédio nela quando chegar nas urnas, com o cidadão entender que a mudança é Luiz de Biscoito votando no 16. Não vai ter outra. Você pode apostar que não tem aqui, nós não temos aqui meia banda, nós nem queremos a prefeitura para fatiar como se fosse um bolo, não. Nós queremos acordo com Dona Maria, com o seu João, que precisa de uma gestão pública, mas tem que ser séria, e só se muda nas urnas. Eu não tenho dúvida que no dia 2 de outubro o povo vai entender que a mudança verdadeira para Santa Rita é a Luiz de Biscoito, votando no 16, para que a gente tenha um projeto realmente direcionado ao cidadão santarritense que precisa da questão do turismo, como você acabou de citar, que precisa de uma saúde, que precisa de uma educação, porque enquanto a gente achar que para votar no dia da eleição tem que ganhar uma cesta básica no dia, uma notinha de 50, que está lá um assessor, que está na folha de um contra-cheque, ou no estado, ou na prefeitura, o país que nós vamos ter é sempre esse, usurpado pelos banqueiros que bancam as campanhas milionárias para depois o cidadão pagar as dívidas dele. É preciso que se mude nas urnas. E só se muda o cidadão entendendo que o voto dele vale uma moradia, vale um contrato no médico para prestar serviço a ele no PSF, vale um abastecimento de remédio nos postos. Tudo isso se resume num voto. E esse voto, amigo, é necessário que o povo entenda os valores na hora de votar. E não tem outro, amigo. Para se mudar, para mudar para Santa Rita melhor, é Luiz do Biscoito votar. Nesse momento, o candidato Luiz do Biscoito faz a pergunta ao candidato Zé Paulo. Candidato Luiz do Biscoito, o senhor tem 1 minuto para a pergunta. Candidato Zé Paulo, o que me chama muita atenção, e eu acho que eu acredito também, que em toda Santa Rita, é a questão do seu guia eleitoral. Que tem hora que o seu guia eleitoral coloca em dúvida, até o povo de Santa Rita, ninguém sabe se realmente quem é candidato é o governador aqui em Santa Rita ou se é Vossa Excelência. Até porque ele fala, eu acredito que as grandes maiores falam, ele fala 80% e o amigo eu acredito que não fala 20%. Eu gostaria de tirar essa dúvida, porque no momento que Santa Rita se passa hoje, num momento tão difícil, onde o amigo acabou de citar agora, a questão da folha de pagamento, onde os salários estão aí 2 ou 3 meses atrasados, e os pais de família estão aí passando fome, na maior dificuldade, e existe essa dúvida, quem é candidato? Será que é o deputado Zé Paulo ou se é o governador? Não tira essa dúvida aí. Candidato Zé Paulo, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Muito bem, meu amigo candidato Luiz do Biscoito, eu só quero lhe dizer uma coisa, que pelo menos nós temos um grande governador nos apoiando e pedindo o voto, porque sabe que nós somos competentes. Que eu acredito que se nós não fôssemos competentes, jamais ele iria pedir o voto para Zé Paulo. E se sabe que Santa Rita hoje, o governo deixar, às vezes, tirar um tempo seu para pedir um voto para um candidato em Santa Rita, porque ele sabe a situação que Santa Rita se passa e sabe que quer colocar Santa Rita em boas mãos, porque Santa Rita merece ir para boas mãos e de uma pessoa que é administrador, uma pessoa que está lá no parlamento estadual, lutando para melhorar a cidade de Santa Rita e o estado da Paraíba. E por isso mesmo que o governador pede o voto para o deputado Zé Paulo, no caso, candidato a prefeito de Santa Rita, porque Santa Rita hoje se encontra num descaso. E o governador está sendo sensível
com Santa Rita, porque você vê muitos exemplos. Você vê hoje Santa Rita, o que foi que o governador fez por Santa Rita? Santa Rita, ele fez muito. Nesse ano e 7 meses, fez mais de 4 anos do governo municipal, que você sabe e toda Santa Rita está vendo o que ele fez. Então, por isso mesmo que ele pede e quer uma pessoa, um prefeito competente para atender os anseios da população santarritense. E sem sombra de dúvida, nós vamos fazer uma das maiores administrações que Santa Rita já viu em sua vida. Não tirando os méritos dos que passaram, mas porque junto de um governador com a maior liderança no país, claro e evidente que aí estamos com o apoio dele. Ok, candidato. O candidato Luiz do Biscoito tem 1 minuto para a réplica. O candidato, ele não respondeu ainda a minha pergunta. Candidato, o governador, ele fez a parte dele, até porque é o dever dele a nível de Estado. Eu estou falando, mas eu vou frisar novamente. O que eu quero dizer, candidato, é que no momento hoje que Santa Rita se encontra, é um momento tão difícil que o que nós estamos vendo aqui é uma brincadeira, é 2 grupos brincando de bolinha de ping-pong. E o governador pede, eu gostaria até de fazer um apelo a todos os santarritenses que analisem muito bem na hora de se votar, porque nós estamos passando um momento difícil que ninguém sabe nem quem vai acreditar, até porque o governador não vai governar Santa Rita. O governador, ele governa a nível de Estado, até porque qualquer um de nós, na hora que chegar na prefeitura, ele vai ter que atender a obrigação do governo, entendeu? E eu gostaria, aproveitando esse momento, por que foi que aconteceu que o senhor não conseguiu trazer para Vazia Nova aquela questão da cancela, onde aquelas vítimas que houve lá em Vazia Nova? Candidato Zé Paulo, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Muito bem, Luiz. Você falou novamente que o governo é quem está interferindo e pedindo voto. É claro que ele está pedindo voto, como eu já citei a você agora há pouco, que é um grande governador, é um grande administrador e quer colocar um grande administrador para administrar Santa Rita. E quando você fala também sobre a cancela, você sabe que eu sou um parlamentar. Eu não sou ordenador de despesa, eu não tenho orçamento. Se eu tivesse orçamento, pudesse ter um orçamento e fosse ordenador daquele orçamento, no caso do nosso município ou do Estado, eu acredito, não, tenho certeza que a cancela já se encontrava lá. Mas você tem que saber, Luiz, tem que saber, candidato, que o parlamentar não pode gerar despesa, não pode onerar orçamento nenhum. E com isso você tenha certeza que nós, quando formos ordenador, nós faremos. Ok. O candidato faz a pergunta ao candidato doutor Emerson Panta. Candidato Zé Paulo, o senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Candidato, você diz que nos 4 cantos da cidade, que caso seja eleito, vai revolucionar a saúde na cidade de Santa Rita. Mas quando você teve a oportunidade de ajudar a saúde na cidade, você abriu uma clínica em João Pessoa, privando o povo de Santa Rita de ter pelo menos uma clínica particular. Como é que você, com essa atitude, vai fazer alguma coisa pela saúde de Santa Rita? Candidato Emerson Panta, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Candidato Zé Paulo, fui secretário de saúde no ano de 2005, ano em que o Hospital Infantil de Santa Rita funcionava a pleno vapor. Ano que se internava as crianças, quando existia uma UTI pediátrica funcionando nessa cidade e internação. Então, tínhamos cirurgias pediátricas, internamento, inclusive em UTI. Tínhamos uma rede básica funcionando 100%, sem nenhum médico faltar em nenhum PSF. Tínhamos, inclusive, um atendimento noturno. Os postos de saúde, os maiores postos de saúde de nossa cidade funcionavam durante o dia e durante a noite. Implantamos o programa de saúde bucal em 100% das unidades, o programa de saúde da família em 100% das unidades. Instalamos neste município o Centro Especializado de Odontologia. Implantamos a farmácia popular.
trouxemos o convênio do SAMU para Santa Rita. Inclusive, participamos do projeto de implantação da UPA do nosso município. Fizemos mais e queremos fazer mais na saúde. Fizemos, inclusive, uma gestão voltada para o servidor público, onde fizemos um aumento de 10% para todos os funcionários. Então, esse é o tratamento que temos com a saúde pública do nosso município, além de implantar alguns programas, como o programa de cirurgia eletiva, o programa de catarata no Hospital Flávio Ribeiro. Queremos fazer mais, inclusive trazendo diálise para cá. A questão de ter uma clínica particular, isso compete a uma escolha profissional de qualquer cidadão. Ok, candidato. Candidato Zé Paulo, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Candidato, quando você diz que o Hospital Infantil Pediátrico de Santa Rita funcionava em pleno vapor, foi aí que ficou as sequelas e aquele hospital baixou suas portas. Aí está. Candidato, quando você teve a oportunidade de melhorar a vida do povo na área da saúde, você nem sequer dá expediente em 2 cidades em que passou em concurso público. Inclusive, você está candidato por causa de uma liminar, que lhe coloca na mesma condição do seu apoiador Netinho. Ou seja, total incerteza e sai hoje do amanhã. E mais uma, a UPA, quando veio, não foi projeto de você, candidato. O projeto, aquela UPA foi instalada no ano de 2010, foi projeto da secretária Luísa de Saúde, não foi sua. Candidato doutor Emerson Panta, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Os ataques pessoais, eu acredito que não cabe nesse momento para Santa Rita. Esse é um momento histórico para a nossa cidade. Precisamos debater coisas sérias e não mentiras. Mentiras não cabem nesse momento para a nossa cidade. Foi devido a essas mentiras que Santa Rita está onde está. Mentiras utilizadas por táticas, inclusive nazistas, que foi eles que implementaram essa tática do uma mentira contada 1000 vezes se torna uma realidade. Então esclarecemos aqui que o candidato, que hoje talvez seja deputado pelo apoio do prefeito Netinho, seja o senhor, e não eu. E eu não vejo nenhum problema em passar em concurso público. Inclusive, foi aprovado em 4 concursos, inclusive, graças ao dom que Deus nos deu da medicina, aprovei todos em primeiro lugar. Isso não me torna inelegível nem incompetente de forma alguma. Isso é motivo de orgulho para mim. O candidato Luiz do Biscoito faria pergunta ao candidato Quinto Filho de Marcos Odilon. Com a ausência do candidato neste debate, vamos dar sequência com o candidato Zé Paulo, que faz a pergunta ao candidato Luiz do Biscoito. Candidato Zé Paulo, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta. Candidato Luiz do Biscoito, você sabe quantos ex-secretários se afastaram da administração atual, que é a pior da história de Santa Rita, e hoje, a pedido do prefeito Netinho, votam no candidato Panta? Candidato Luiz do Biscoito, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. Candidato Zé Paulo, eu tenho acompanhado esses boatos, eles surgem diariamente, até já parece natural. Apesar de o candidato Panta se justificar aqui no debate, mas o que ocorre nos 4 cantos da cidade é que ele tem um apoio da administração local, apesar de ele não declarar apoio. Agora, veja só, é o que eu tenho dito e vou repetir mais uma vez. Tudo isso, porque não adianta, o povo não aguenta mais briga, candidato. O povo já... Aconteceu aquela briga com o Reginaldo Pereira, com o Netinho. O que foi que o povo ganhou? Foram 4 anos perdidos, ninguém calçou uma rua, ninguém construiu uma casa, ninguém contratou um médico. O que fizeram foi fechar os PSF, acabar com a educação, os funcionários com 2, 3 meses atrasados, isso tudo por conta de picuinha política. Nós não temos tempo mais para briga. O que temos que fazer agora é o cidadão entender que vale quanto vale um voto dele. O voto dele vai valer uma rua calçada e vai ter que votar no 16 de Luiz de Biscoito. Até porque quem representa hoje as oposições de Santa Rita somos nós. Nós não temos aqui
grupos ou empresários querendo fatiar a prefeitura comigo. Nós temos uma massa, o povo sofrido do bairro da Santa Cruz, da zona rural, do Tibiri, do bairro do Açude, a Satuba, que o povo só lembra desse povo na época de campanha. Doutor Zé Paulo, eu tenho dito e ouvido muitas pessoas, o clamor do povo é enorme. É preciso, eu acredito, que eu sempre vou acreditar na mudança. E essa mudança, ela vem de dentro de casa mesmo. É o cidadão entender mesmo e votar com corpo e alma mesmo. Porque ou a gente muda, ou a cidade vai cair do abismo de vez. Porque não existe cura se não mudar nas urnas, do deputado Zé Paulo. É preciso que o cidadão entenda quanto vale o voto dele. Então, vamos votar no 16 de Luiz de Biscoito, que será a solução para Santa Rita. Candidato Zé Paulo, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Pois, Luiz, são os seguintes. Fabrício, o operador do gabinete. Cicinha, política das mulheres. Rony Peterson, administração. Clóvis de Luz, gabinete. Assis de Olavo, articulação política. Mano Costa, que é o assessor de comunicação da campanha da prefeitura. Minha gente, vocês ainda têm dúvida que o candidato do prefeito Netinho é o candidato Panta? Não há sombra de dúvida, Luiz. Isso é uma dúvida, isso é esclarecido, que está toda a equipe, todos os assessores do prefeito dentro na campanha também, como tem também processos licitatórios tirado de mais de R$500 mil para o primo do candidato Panta, que tem no Sagres, da transparência lá do Tribunal de Contas do Estado. Isso daí está sendo esclarecido. E eu peço ainda também ao candidato que ele não subestima a população, porque quando vem dizer que passa em primeiro lugar em todos os concursos, porque tem a cota. Ok, candidato, seu tempo acabou. O candidato Luiz de Biscoito tem 1 minuto para a sua tréplica. Eu quero me dirigir a todos os santarritenses. É questão de urgência que o cidadão ele tem que mudar. Ou se muda, ou acaba de vez com a cidade. Porque eu vou lhe dizer uma coisa a você, ninguém aguenta mais briga, candidato. A briga nem dentro de casa ela presta. Eu tenho dito e percorrido, o clamor do povo é enorme. Olha, nós estamos falando de a 3ª cidade maior do estado e a 4ª em arrecadação. Nós estamos falando de 14, 16 milhões que se entra para se calçar a rua, para se construir casa, para pagar os funcionários públicos em dia, e vai ser uma das metas de Luiz de Biscoito, candidato. Na hora que nós chegamos na prefeitura, se Deus permitir, o povo que está aí nos ouvindo, votando no 16 de Luiz de Biscoito, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos colocar essa casa em ordem, porque briga, nem dentro de casa ela presta. E o povo não está atrás de briga, o povo está atrás de solução. O povo precisa de aconchego. E o aconchego é votando com Luiz de Biscoito no 16, no dia 2 de Ok, candidato.